Salve galera, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo. E para esse vídeo eu vou trazer 6 dicas para vocês tirarem uma boa nota em redação. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês deixarem o seu like e comentá-lo, beleza? Vamos lá. Então, eu vou passar as dicas que me ajudaram no ano passado a eu me preparar para chegar bem no Enem, na FUVEST e na Unicamp, que foram os 3 vestibulares que eu prestei. E para a primeira dica, eu vou pedir para vocês terem humildade. Igual meu amigo falou no vídeo passado, eu vou estar deixando aqui em cima nos cards para vocês estarem assistindo. Ele falou para vocês terem humildade. Eu também peço para vocês terem humildade, porque eu não tive. Eu achava que eu sabia fazer redação. Eu achava que aqueles textos da escola, do ensino médio que a gente fazia, era o suficiente para chegar no Enem e ter uma boa pontuação. Mas infelizmente eu aprendi da pior forma. Em 2 anos consecutivos eu tirei 580 e 600 na redação do Enem. Quando eu tive a humildade de falar para mim mesmo que eu não sabia fazer redação, que eu não sabia fazer, eu comecei a estudar, eu comecei a praticar, eu comecei a fazer mais redações. Por isso, eu peço para vocês terem a humildade de reconhecerem suas falhas, seus erros e trabalhar em cima disso. Beleza? Então tá. Para a dica número 2, eu peço para vocês lerem mais. Ler é fundamental nesse processo. A leitura vai te ajudar a ter mais ideias, ter mais vocabulários, expandir seu conhecimento, ou seja, é um combo de benefícios que irão te ajudar. Não deixe a leitura. Pode ser qualquer livro, não só os livros obrigatórios da FUVEST, mas livros que te agradam, livros que você tem o prazer de ler. Ou livros que abrem sua mente, livros motivadores, livros de romance, livros de história, qualquer tipo de leitura irá te ajudar. E no meu caso, por exemplo, no ano passado, entre os livros que eu li esse aqui, ó, Sucesso para um Preguiçoso, de Mark Allen. É um livro que não tem nada a ver com vestibular, mas é um livro motivacional e que me dispersa, que me dispersou desses livros obrigatórios, por exemplo, da FUVEST, que é preciso ler. Entende? Então, o livro ele vai te agregar, independente do qual tipo de leitura que você vai fazer. O importante é você estar lendo, beleza? Agora vamos para a dica número 3, que é preciso praticar, certo? Você precisa fazer redação e nada de fazer uma redação por mês. Eu recomendo você estar fazendo uma redação por semana. Era o que eu fazia o ano passado. No primeiro semestre, eu fazia uma redação por semana, certo? E depois, a partir do segundo semestre, eu comecei a fazer 2 redações. Eu fazia uma redação na segunda-feira e uma redação na sexta-feira. Por que isso? Porque eu queria chegar bem no Enem. Eu queria chegar bem no Enem, bem preparado e não queria travar. Não queria travar na hora de eu ler o tema e não ter ideias. Por isso que eu tomei essa decisão e me ajudou bastante. Então você precisa fazer. E o ano passado, entre as redações que eu fiz, foram mais de 32 redações, tá? Que eu fiz durante o ano inteiro. E é fundamental essa parte, porque você faz a redação, você corrige ela, você precisa saber os pontos que precisam ser melhorados e você tem que melhorar, certo? Então não deixe de fazer redação, pratique. Você vai gastar no máximo 2 horas e meia para estar fazendo uma redação. E de acordo com o tempo vai passando, você vai diminuindo esse tempo. Você vai diminuindo porque você vai ganhando experiência, prática e as suas ideias vão estar mais fluentes na sua mente e você vai fazer uma redação muito mais tranquila. Beleza? Então não deixe de praticar. E agora a quarta dica que tá ligada na terceira dica, que é você corrigir e refazer sua redação. Não adianta você só fazer, você tem que fazer, corrigir e reescrever. Só assim você vai estar vendo os seus erros e vai estar aprendendo com eles. Você tem que corrigir. Por exemplo, essa redação aqui, eu fiz a primeira redação, tirei 5,5, aí depois 5,5 de novo. Tá vendo? Você já fez uma redação que tirou 5,5, eu no caso, refiz e tirei 5,5 de novo. Aí na próxima, já foi uma nota 8. Então, corrigir faz parte. Aqui é a hora que você pode errar e você tem que errar para você poder melhorar. Aqui você pode. Na hora do Enem você não pode mais errar, certo? Então, isso é importante. Você corrigir, não tenha medo. Não tenha preguiça, certo? Corrija a sua redação. Isso é fundamental. É fundamental para você poder chegar bem no Enem ou em outro vestibular, certo? Corrija. Agora, a quinta dica tem a ver com aquele papo que o seu texto não está amarrado, não está conectado, não está junto. Já ouviu isso? Muitas vezes, certo? Tenho certeza que você já ouviu isso. Ah, seu texto não está amarrado. Sabe por que não está amarrado? Porque ele não tem coesão. Porque ele não tem coesão.
E para ter coesão, você precisa usar conectivos, certo? O conectivo ele vai retomar a ideia passada e vai dar continuidade. Por isso é importante você estar usando eles. E aqui eu usava essa lista aqui de conectivos sempre quando eu fazia a redação para estar me auxiliando e de qualquer forma estar memorizando, gravando e aprendendo novos conectivos, certo? Porque isso é fundamental. Vai ser os conectivos que vão amarrar o seu texto. Por exemplo, só para vocês se situarem, na abertura de parágrafo do desenvolvimento, eu sempre começava com de fato, porque de fato ele está retomando a ideia do seu plano de texto da introdução. Eu não vou dar muitos detalhes disso, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre de como fazer uma redação, a estrutura da redação, beleza? Aí já no terceiro parágrafo do segundo desenvolvimento, eu usava, além disso, então eu usava de fato, para o segundo parágrafo do desenvolvimento e o além disso no terceiro parágrafo do desenvolvimento. O além disso também retomava a ideia passada e dá continuidade a isso. Você também pode estar usando, eu usava bastante, sendo assim, deste modo, que é o de conclusão, certo? O que mais? Na conclusão, por exemplo, eu sempre usava portanto ou logo, era um desses dois. Então você acaba criando um mecanismo, uma estratégia para sua redação, certo? E agora a sexta dica e a última dica é você ter repertório sociocultural. Isso é fundamental para você ter uma boa pontuação no Enem. Isso é fundamental de verdade mesmo. O que é um repertório sociocultural? É você trazer elementos para o seu texto que vai fundamentar a sua tese, ele vai dar base para o seu texto. E o seu texto não ficar no senso comum, você dá bases científicas para ele. Isso pode ser como uma citação de um filósofo, ou até mesmo de filmes da Netflix, como por exemplo foi a Redação Nota 1000 do Lucas de 2018, que ele citou Black Mirror, certo? E isso, a dica número 2, que é você ler, vai te ajudar a ter repertório sociocultural. Por exemplo, eu li também, ó, um livro do George Orwell, 1984, que foi também um livro citado por Lucas. É um livro de ficção, então, ao mesmo tempo que eu li para mim, porque eu queria sair dos livros obrigatórios da FUVEST, mas foi também pensando num repertório sociocultural. Minha redação do Enem agora de 2019, que o tema era democratização do acesso ao cinema, logo na introdução eu citei Glauber Rocha, que foi um dos maiores diretores de cinema do Brasil, e no meu desenvolvimento, eu citei o filósofo Adorno, da Escola de Frankfurt, onde ele falava da indústria cultural. Com essas duas citações, deram ao meu texto bases científicas que agregaram valor a ele. E com isso, eu tive uma boa nota na redação, certo? Então, para recapitular, você tem que, na primeira dica que eu falei, você tem que ter humildade para reconhecer os seus erros, certo? Na segunda dica, você tem que ler, ele vai abrir sua mente e vai te dar também repertórios socioculturais. Terceiro, produza, faça redações, uma por semana no mínimo, certo? E o que eu fiz no segundo semestre foi fazer duas, uma na segunda, outra na sexta. Na quarta dica é você corrigir e reescrever sua redação, que nem eu dei o exemplo das minhas. E na quinta dica é você usar os conectivos, certo? E na sexta dica é você trazer repertórios socioculturais que irá agregar valor ao seu texto. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Deixem nos comentários caso vocês queiram que eu faça um texto de como fazer uma redação, onde fala das estruturas, o que falar na introdução, desenvolvimento, conclusão, tudo mais. E compartilhe esse vídeo, deixe o like e me siga nas redes sociais, no caso só o Instagram, que eu uso no momento. É isso, eu espero que vocês gostem e até mais.